eterna paz e retidão. Queremos tua lei, Senhor, levar aos que sem ti estão a perecer. Teu livro eterno o tempo atravessou e o mundo inteiro hoje o pode ler. Na voz de muitos mensageiros teus, no livro impresso em muitas edições, a divina palavra fácil ouvir aos frios desolados corações. O mundo a voz de Deus escutará, se com esforço e com dedicação nos empenharmos todos no ideal de anunciar a luz da salvação. Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus nos encontre nos nossos lares, mesmo com essa distância que mantivemos durante esse tempo. Se Deus permitir, hoje à noite ainda, muitos de nós nos encontraremos à reunião presencial no templo. Amém? Neste trimestre vamos iniciar o estudo sobre a Bíblia que Jesus ensinava, é o tema. Introdução ao Antigo Testamento. Vamos estudar várias lições que falam sobre a importância do Antigo Testamento deixado por Deus para todos os seus filhos. Vamos estudar as belezas do Antigo Testamento. Vamos estudar tudo que Deus deixou através da sua lei para Moisés e os profetas, para os reis ungidos por ele, como Davi. E vamos aprender acerca da Bíblia que Jesus usava. Vamos iniciar com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, amado Pai que está nos céus, te agradecemos por mais uma semana de bênçãos que tivemos, pela tua proteção, pelo teu cuidado. Te agradecemos pela tua palavra, ó Pai, que é viva e eficaz para discernir, ó Pai, as nossas falhas, para que possamos saber qual é a tua vontade para nossas vidas. Que possamos, Pai, aprender mais de ti, através do testamento antigo que deixaste para nós. Em nome de Jesus. Amém. A primeira lição diz o título: A Perfeição do Antigo Testamento. E o texto básico está no livro dos Salmos, capítulo 19, versos de 7 a 14. Vamos acompanhar a leitura. Salmo 19, de 7 a 14. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel.
e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, fazendo um breve resumo do Antigo Testamento, começando pelos livros da lei, ou chamado Pentateuco, escrito por Moisés, temos ali a revelação do nosso Deus sobre a criação, no livro de Gênesis, sobre a formação do homem, da mulher. Em Gênesis 3,15 já nos é revelado o plano de Deus antes da fundação do mundo, a solução de Deus para o pecado do homem. Temos o livro de Êxodo, que Deus separou um povo através da descendência de Abraão para ser um povo seu. No livro de Êxodo conta a história desse povo, conta a história da escravidão no Egito, como Deus retirou o seu povo do Egito com grande demonstração de poder. Temos a história do que esse povo passou, peregrinou no deserto. Temos o livro de Levítico, onde Deus deixa toda a lei cerimonial para esse povo. Temos o livro de Números, onde são contados todos os descendentes de todas as tribos de Israel e a divisão das terras conquistadas. E no livro de Deuteronômio temos a revisão dos mandamentos de Deus e o começo de entrada na terra prometida. Logo depois, através do substituto de Moisés, com Josué, levando o povo a entrar na terra prometida por Deus. Então, resumindo, temos o Pentateuco, são os 5 livros da lei. Depois, o Antigo Testamento em vários livros históricos, desde Josué até Neemias, conta a história dos juízes, dos primeiros reis, da divisão do reino. Depois, quando o povo de Deus foi exilado na Babilônia. Depois a história conta quando esse povo, depois de 70 anos, voltou à sua terra, em Jerusalém, na reconstrução dos muros. Depois dos livros históricos temos os livros poéticos, como Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Esse texto da lição de hoje é escrito pelo rei Davi. E ele diz, aqui no verso que lemos, que a lei do Senhor, se referindo ao Antigo Testamento, ao Pentateuco, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Perfeita no sentido de que não falta nada que necessitasse ser revelado a nós, que Deus não revelou. A sua vontade, aquilo que faria bem aos seus filhos, se esses o obedecessem, e as advertências do mal que aconteceria caso não obedecêssemos os seus preceitos. Davi então diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura no sentido de trazer a origem do modo como era antes, como fomos
criados por Deus. Deus criou o homem perfeito. O pecado trouxe a queda e a imperfeição. Mas a lei do Senhor restaura a alma. Nós encontramos perfeição no Antigo Testamento. O sentido de perfeição aqui é completude, integridade. A ideia, conforme João Calvino arrasou, é que se uma pessoa é devidamente instruída na lei de Deus, ela não carece de nada que seja indispensável à perfeita sabedoria. No verso 8, irmãos, nós lemos que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quantos de nós, nesses tempos de pandemia, de isolamento social, não ficamos tristes, deprimidos, pela falta do contato caloroso das pessoas que amamos? Às vezes vemos até essas pessoas, mas não podemos abraçá-las como gostaríamos. Mas os preceitos do Senhor alegram o coração. Mesmo em meio a adversidades e tristezas, lendo a palavra de Deus contida no Antigo Testamento, as suas promessas, sabemos que podemos nos alegrar nele pela salvação providenciada em Cristo Jesus. O termo traduzido como preceitos fala de todas as responsabilidades atribuídas pelo Senhor ao seu povo. Todos os mandamentos dados ao povo da aliança. Esses preceitos são caracterizados pela retidão. Compare o que o salmista Davi declara aqui a respeito da lei do Senhor com as imaginações do nosso próprio coração. Nosso coração é corrupto, desvirtuado. O nosso coração nos faz pensar que determinados caminhos terminarão em vida e em felicidade, quando na verdade o fim será a morte. Não está na lei do Senhor, não matarás? Às vezes caímos em pecado, matamos alguma pessoa, não fisicamente, mas matamos a sua pessoa com calúnias. Quando ficamos contrariados, pecamos contra o nosso próximo. A palavra de Deus, a lei diz para não adulterar. Às vezes, quantas vezes o homem adultera e falha nisso? A palavra nos diz, a lei nos diz para honrar pai e mãe. Quantas vezes não reconhecemos aquilo que pai e mãe fizeram por nós? Pecamos continuamente. Os preceitos do Senhor são retos. O reformador João Calvino afirmou que a vida de um homem não pode ser corretamente ordenada a menos que seja moldada segundo a lei de Deus. E que sem isso ele não pode fazer outra coisa senão vaguear por labirintos e por trilhos tortuosos. Quando a pessoa reconhece a retidão dos preceitos do Senhor e o segue, o resultado é alegria, invadindo o coração. Um enorme regozijo tomando conta do nosso interior. A verdade que torna o coração reto, em seguida dá alegria ao coração. Então, se queremos ser sempre alegres, a partir mesmo no meio das adversidades, é só observarmos os preceitos do Senhor, porque eles são retos e igualmente justos. Além do Antigo Testamento ser perfeito e fiel, restaurar a alma, o Antigo Testamento ser reto e puro, o Antigo Testamento é também claro e verdadeiro. No versículo 9 encontramos o último par de declarações de Davi à palavra de Deus. Primeiro ele diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. A referência agora é o efeito pretendido pela lei do Senhor no coração do crente, ou de maneira mais simples, ao modo como devemos nos colocar diante de Deus para servi-lo. Deus faz uso de um adjetivo raro para descrever o temor do Senhor como eternamente puro. A ideia é que Deus nos diz na sua lei, tão claro, tão límpido,
tão brilhante que não há lugar para qualquer indiferença frente àquilo que a santa lei de Deus coloca diante de nós. O objetivo é que temamos a Deus, que nos aproximemos dele, da vontade dele, com intrepidez, é verdade, mas também com um santo temor. Irmãos, o título desse trimestre é a Bíblia que Jesus usava, que é o Antigo Testamento. Em Mateus 4, durante a tentação de Jesus, ele usou bastante a Bíblia, o Antigo Testamento. Quando ele foi tentado por Satanás, em tudo ele dizia: está escrito. O que está escrito no Antigo Testamento é a última palavra, é a palavra de Deus. Quando você for tentado, eu for tentado, por pensamentos, pelas agruras da vida, basta fazermos igual Jesus. Devemos dizer em voz alta, para nós mesmos e para o tentador: está escrito. A sua tentação pode ser, a sua fraqueza pode ser querer algo que é dos outros. A lei diz: não cobiçarás nada que é do teu próximo. Aí você diz: mas está escrito que eu não devo desejar o que é do próximo. Se durante um ataque de ira, eu e você tivermos pensamento de nos vingar, matar a reputação daquele que nos ofendeu, devemos dizer em voz alta: mas está escrito, não matarás. Se a vontade ou o desejo da carne for mais forte em alguma ocasião, devemos dizer: está escrito, não adulterarás. O que está escrito é definitivo. É a lei eterna de Deus, do nosso Deus imutável. E se ele diz na sua palavra que a lei dele restaura a alma, é porque restaura mesmo, desde que a obedeçamos. Tudo que o Senhor nos ensina em sua palavra, desde o Antigo Testamento, a respeito da maneira como devemos nos aproximar dele no culto, permanece para sempre. Tudo que o Senhor nos ordenou a respeito do modo como adorá-lo permanece, e não temos a permissão para acrescentar nada e nada retirar. Não podemos, portanto, adorar a Deus sob nenhuma imagem visível, não podemos substituir a pregação por formas dramatizadas, não podemos colocar a pregação nas mãos de pessoas que não foram comissionadas pelo grande rei para fazer isso, não podemos apresentar diante dele fogo estranho, o que ele não nos ordenou. Está lá em Levítico 10, de 1 a 3. É preciso temer a Deus, e isso significa atarmos o nosso coração aos seus mandamentos e deles jamais nos apartarmos. Davi também afirma: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O Senhor declara no Antigo Testamento o que é justo, a justiça que devemos praticar. A justiça é definida nos termos de Deus, não nos termos do homem. No livro do profeta Miqueias, por exemplo, o Senhor afirma que ele já nos declarou o que é justo. Seu governo é exercido em perfeita harmonia com aquilo que ele declara na sua santa lei. Vamos fazer uma analogia, irmãos, sobre aquilo que está escrito, que Jesus tanto usava essa palavra, mas está escrito. Por exemplo, como você sabe que o carro que você dirige, que você usa, é seu? Porque está escrito no Detran que esse carro pertence a você, você tem o direito de usá-lo.
Como você sabe que a casa que você mora é sua? Porque tem uma escritura no cartório de registro de imóveis que diz que a casa pertence a você. Porque está escrito. Se na lei dos homens aquilo que está escrito é usado para fazer justiça, imagine a palavra de Deus, que é perfeita e que restaura a alma. O que está escrito na palavra de Deus tem mais valor, deveria ter mais valor para mim e para você, do que aquilo que está registrado no Detran ou no cartório de registro de imóveis. Porque foi Deus quem disse, foi Deus que escreveu. E escreveu no meu coração e no seu. Por aquilo que é, por todas as suas qualidades intrínsecas e por todos os seus efeitos na alma e no coração do crente, a nossa reação ao Antigo Testamento deve ser declarar junto com o salmista Davi, quando falou sobre os juízos do Senhor, que são justos, que são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos, no verso 10 do Salmo 19. O mesmo tipo de amor e de reverência pelo Antigo Testamento foi manifestado por Jesus durante a sua estadia aqui na Terra. Tudo o que ele ensinou e tudo o que ele fez tem o seu fundamento nas Escrituras do Antigo Testamento, razão pela qual ele testemunhou aos seus ouvintes: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Está lá em João 5,39. Após a ressurreição de Jesus, em duas ocasiões distintas, ele tratou de mostrar aos seus discípulos como todo o Antigo Testamento testemunhava acerca dele. Está lá em Lucas 24, 27 a 44. Falando a Timóteo, o apóstolo Paulo também discorre sobre a perfeição do Antigo Testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como eu e você enxergamos o Novo Testamento? Aquilo que está escrito tem tanto valor ou mais valor do que a escritura do seu imóvel ou o registro do seu carro no Detran? Para mim, para você, deveria ter mais valor, deveria soar no nosso coração, né, como o destilar dos favos. Deveria ser mais agradável ao nosso coração observar os preceitos da lei de Deus do que saber que eu tenho algum bem registrado, porque está escrito em algum lugar. O mais importante, irmãos, é o que Deus escreveu no meu e no seu coração. E se está escrito lá, nós podemos cumprir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Boa semana a todos.